Torcedor vascaíno, pode começar a contagem regressiva, porque falta muito pouco para o Vasco voltar a campo. Depois de alguns dias sem ver a bola rolar para o gigante da colina, o time se prepara para encarar o Palmeiras em um confronto que promete ser daqueles que mexem com o coração da torcida. Não é apenas mais um jogo no calendário. É um daqueles momentos em que o clube precisa mostrar reação, personalidade e principalmente vontade dentro de campo. O clima já começa a esquentar nos bastidores, enquanto a comissão técnica organiza os últimos detalhes, o torcedor acompanha cada novidade tentando entender como o time vai se comportar nesse novo momento. A expectativa também gira em torno das primeiras movimentações de Renato Portaluppi nesse início de trabalho. Toda troca de treinador naturalmente cria um ambiente diferente no elenco. Alguns jogadores enxergam uma nova oportunidade, outros sabem que precisam provar ainda mais dentro de campo. O fato é que o Vasco entra em um momento de redefinição interna, em que cada treino passa a ser observado com atenção redobrada. E isso ganha ainda mais peso quando o time se prepara para enfrentar um adversário forte, em um duelo que costuma exigir intensidade e concentração do primeiro ao último minuto. Enquanto o time se prepara para esse desafio, uma situação curiosa chamou a atenção durante a premiação do Campeonato Carioca realizada no Rio de Janeiro. Em um evento que reuniu representantes de diversos clubes do estado, o Vasco acabou sendo reconhecido com um prêmio que surpreendeu muita gente. A equipe terminou a competição com a defesa menos vazada do torneio, algo que poucos imaginavam ao longo da campanha. Para muitos torcedores, essa estatística chega a parecer contraditória quando comparada à sensação geral deixada durante o campeonato. Mesmo assim, o número está lá, registrado, mostrando que em determinados aspectos o time conseguiu se destacar. Mas se a premiação trouxe esse reconhecimento, também acabou gerando uma situação que irritou parte da torcida. Durante a apresentação oficial do prêmio, a federação utilizou um escudo antigo do Vasco para representar o clube. Um detalhe que pode parecer pequeno para alguns, mas que para quem acompanha de perto a história e a identidade do gigante da colina soa como um descuido enorme. Afinal, já faz alguns anos que o clube atualizou o seu escudo, e ver a entidade responsável pelo futebol do estado utilizando um símbolo ultrapassado acabou sendo interpretado como falta de atenção ou até mesmo desrespeito com a instituição. Mesmo com esse episódio, a cerimônia também teve momentos emocionantes, especialmente para quem acompanha de perto a trajetória de jovens formados na base vascaína. Um dos prêmios individuais da competição foi conquistado por um jogador que começou sua caminhada justamente em São Januário. Matheus Julião, lateral que passou pelas categorias de base do Vasco, foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato vestindo a camisa do Madureira. Para quem acompanhou sua trajetória desde os tempos de formação, foi impossível não sentir um certo orgulho ao ver o jogador sendo reconhecido. A história dele é daquelas que mostram como o futebol pode ter caminhos diferentes para cada atleta. Durante muitos anos, Matheus Julião foi tratado como uma das promessas da base vascaína. Um jogador que cresceu dentro do clube, que carregava o carinho da torcida e que parecia destinado a construir uma carreira importante vestindo a camisa cruz-maltina. Mas o futebol profissional nem sempre segue o roteiro imaginado. Alguns atletas conseguem fazer a transição de forma natural, outros acabam encontrando obstáculos pelo caminho. No caso de Matheus Julião, a oportunidade no time principal acabou não acontecendo da forma que muitos imaginavam. O jogador acabou deixando o Vasco para buscar espaço em outros lugares, passou por uma experiência no futebol português e depois retornou ao Brasil tentando reconstruir sua trajetória. E foi justamente no Madureira que ele encontrou um ambiente para voltar a jogar com regularidade, ganhar confiança e mostrar novamente o futebol que o destacou na base. Durante a premiação, o momento em que recebeu o troféu foi marcado por emoção. Visivelmente nervoso, o lateral agradeceu a Deus, a família e as pessoas que acreditaram no seu trabalho ao longo dessa caminhada. Foi aquele tipo de cena que lembra que, por trás de cada jogador, existe uma história de luta, de tentativas e de superação. Para o torcedor vascaíno, mesmo que ele esteja hoje em outro clube, sempre existe um carinho especial por quem foi formado dentro de casa. E se do lado esquerdo o prêmio foi para um ex-cria do Vasco, do lado direito quem representou o clube na cerimônia foi justamente um jogador do atual elenco. Puma Rodrigues foi eleito o melhor lateral direito do Campeonato Carioca e acabou sendo o único atleta do Vasco presente no evento para receber um prêmio individual.
Em meio a uma temporada que começou cheia de questionamentos, o reconhecimento pelo desempenho na competição acaba sendo um ponto positivo para o uruguaio. Durante a conversa após receber o troféu, Puma falou sobre o momento que o time vive e também sobre a chegada de Renato Portaluppi ao comando técnico. Segundo ele, os primeiros dias de trabalho têm sido bastante intensos, com foco principalmente na preparação física do grupo. A ideia é aumentar o nível de competitividade da equipe, algo que o treinador considera essencial para enfrentar a sequência da temporada. O lateral também destacou a postura do elenco diante das mudanças. De acordo com ele, o grupo tem demonstrado disposição para seguir as orientações da nova comissão técnica e buscar evolução. Em um elenco que passou por momentos de instabilidade, a chegada de um treinador com personalidade forte pode representar justamente o impulso que alguns jogadores estavam precisando para recuperar o melhor nível dentro de campo. Outro ponto que chamou a atenção nas palavras do uruguaio foi a possibilidade de voltar a ser convocado para a seleção do seu país. Puma revelou que existe expectativa em torno de uma pré-lista e que ele acompanha essa situação com bastante entusiasmo. Para qualquer jogador, vestir a camisa da seleção é sempre um objetivo importante, e uma sequência positiva no Vasco pode abrir novamente esse caminho para o lateral. Esse cenário também aumenta a responsabilidade do próprio atleta dentro do clube. Em um ano que pode ser decisivo para muitos jogadores, cada partida passa a ter um peso ainda maior. Afinal, boas atuações não apenas ajudam o Vasco dentro de campo, como também colocam os jogadores em evidência em nível internacional. Enquanto isso, o elenco segue se preparando para o próximo compromisso, sabendo que o confronto contra o Palmeiras será uma espécie de teste imediato para esse novo momento do time. Depois de um período relativamente longo sem jogos, a expectativa é ver como o Vasco vai reagir dentro de campo, especialmente agora com uma nova comissão técnica tentando reorganizar o grupo e dar outra identidade para a equipe. Esse período sem partidas também acabou criando um cenário interessante dentro do elenco. Foram dias importantes para ajustes, conversas e principalmente para observações mais detalhadas por parte da nova comissão técnica. Quando um treinador chega, principalmente em meio a uma temporada em andamento, cada treino vira praticamente uma avaliação constante. Renato Portaluppi sabe que precisa entender rapidamente o perfil de cada atleta para montar uma equipe competitiva o quanto antes. E é justamente nesse momento que alguns jogadores começam a enxergar uma oportunidade real de mudar a própria situação dentro do clube. Sempre que acontece uma troca no comando técnico, certas hierarquias acabam sendo reavaliadas. Jogadores que estavam em baixa passam a ter uma nova chance, enquanto outros sabem que precisam confirmar dentro de campo aquilo que já apresentavam anteriormente. No caso do Vasco, existem alguns nomes que vivem exatamente esse momento. Atletas que chegaram com expectativa, outros que já foram importantes em determinado período e também aqueles que simplesmente precisam voltar a mostrar o futebol que um dia já apresentaram. Um exemplo claro dessa situação é o caso de Nuno Moreira. Em determinado momento da temporada passada, o atacante chegou a ser apontado como uma das peças mais interessantes do setor ofensivo do Vasco. Pelas primeiras atuações, muitos torcedores chegaram a enxergar nele um jogador capaz de fazer diferença dentro do Campeonato Brasileiro. Velocidade, drible e intensidade eram características que chamavam a atenção. Porém, com o passar do tempo, o rendimento acabou caindo bastante. Hoje o momento é completamente diferente daquele início promissor, e o jogador vive talvez uma das fases mais delicadas desde que chegou ao clube. Outro nome que também desperta questionamentos é o de Brenner. A contratação dele foi cercada por expectativa, principalmente por ter sido um jogador que chegou com o aval da comissão técnica anterior. Quando um atleta chega com esse tipo de respaldo, naturalmente o torcedor espera uma resposta rápida dentro de campo. Só que até agora essa resposta ainda não apareceu da forma que se imaginava. Brenner teve oportunidades, participou de partidas importantes, mas ainda não conseguiu se firmar como uma peça decisiva no ataque cruzmaltino. Com a chegada de Renato, surge novamente a possibilidade de recomeço. Existe também um caso que talvez seja um dos mais curiosos dentro do elenco atual do Vasco, o de Paulo Henrique. Em determinado momento, o lateral chegou a viver uma fase tão positiva que seu nome começou a circular até mesmo em discussões sobre possíveis observações para a seleção brasileira. Era um jogador em ascensão,
ganhando espaço e demonstrando regularidade. Porém, o futebol é cheio de mudanças rápidas. A concorrência aumentou, o rendimento caiu e ele acabou perdendo espaço dentro da equipe. Agora, em um momento em que novas avaliações estão sendo feitas, o jogador sabe que precisa mostrar novamente o nível que já apresentou anteriormente. Dentro do meio de campo, outros nomes também aparecem nesse cenário de tentativa de recuperação. Um deles é Matheus França. O jogador tem uma ligação direta com Renato Portaluppi por conta de trabalhos anteriores. Isso pode representar um fator importante nesse momento. Quando um treinador já conhece o atleta, entende suas características e sabe como utilizá-lo dentro de campo, as chances de recuperação aumentam. França sempre foi tratado como um jogador de talento, mas ainda busca encontrar uma sequência consistente que permita mostrar tudo aquilo que já apresentou em momentos anteriores da carreira. Outro atleta que também pode se beneficiar desse novo contexto é Hugo Moura. O volante teve momentos interessantes com a camisa do Vasco, mas também acumulou erros que acabaram diminuindo sua participação ao longo da temporada. Até aqui, ele teve poucas oportunidades neste ano, e isso naturalmente cria um cenário em que qualquer nova chance passa a ser extremamente importante. Um treinador que chega com uma visão diferente pode enxergar no jogador características úteis para o funcionamento da equipe. Já no caso de Tietê, a situação envolve um tipo diferente de expectativa. Trata-se de um jogador experiente, que já teve bons momentos no futebol brasileiro e que, em determinado período da última temporada, chegou a ser considerado um dos nomes mais importantes do Vasco dentro de campo. Sua capacidade de organizar o jogo e ajudar na construção das jogadas ofensivas fez com que ele ganhasse destaque em alguns momentos. Porém, assim como aconteceu com outros atletas do elenco, o rendimento também oscilou. Agora, com Renato Portaluppi buscando montar uma equipe que tem equilíbrio entre juventude e experiência, Tite pode acabar ganhando novamente um papel relevante dentro do time. A ideia de contar com jogadores mais maduros, capazes de assumir responsabilidades dentro de campo, faz parte da visão do treinador. E nesse sentido, o meio-campista aparece como alguém que pode contribuir bastante se conseguir recuperar o nível apresentado anteriormente. Nos treinamentos mais recentes, inclusive, algumas formações começaram a ser observadas com mais atenção. Existe a possibilidade de que determinados jogadores atuem juntos no meio de campo, formando uma linha que combine marcação, intensidade e qualidade na saída de bola. Esse tipo de ajuste é algo que leva tempo, mas os primeiros sinais já começam a aparecer nos trabalhos realizados no centro de treinamento. Enquanto tudo isso acontece nos bastidores, o ambiente externo também começa a esquentar por causa do confronto que se aproxima. O duelo contra o Palmeiras naturalmente chama atenção por envolver dois clubes tradicionais do futebol brasileiro. Mesmo antes da bola rolar, algumas provocações já começaram a circular, aumentando ainda mais o clima em torno da partida. Durante um evento recente em São Paulo, um jogador do Palmeiras acabou fazendo um comentário direcionado a um conhecido torcedor vascaíno. Em tom de brincadeira, ele disse que na próxima quinta-feira quem iria sofrer seria o lado vascaíno. A frase rapidamente começou a circular entre torcedores e acabou gerando reações nas redes sociais. Em um esporte movido por rivalidade e emoção, declarações como essa sempre acabam ganhando proporções maiores do que o esperado. Para o Vasco, esse tipo de situação pode servir até mesmo como combustível extra. Jogadores costumam utilizar qualquer elemento externo como motivação adicional antes de uma partida importante. Afinal, entrar em campo sabendo que existe um clima de provocação pode despertar ainda mais o espírito competitivo de um elenco que busca provar sua força. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores de São Januário, uma movimentação silenciosa começa a ganhar força e alimentar a imaginação da torcida Cruz Maltina. Fontes próximas ao clube indicam que o técnico Renato Portaluppi tem atuado de maneira direta e estratégica para tentar concretizar um retorno que mexeria com o ambiente do Vasco, a volta de Felipe Coutinho. A história ainda é tratada com cautela, mas o que se comenta internamente é que Renato assumiu pessoalmente a missão de convencer o meia. O treinador,
conhecido pela habilidade no trato com jogadores e pelo discurso motivador, teria iniciado conversas discretas com o atleta para apresentar um projeto esportivo que recolocaria o Vasco como protagonista e, ao mesmo tempo, daria a Coutinho um papel central dentro do time. Nos corredores do clube, a percepção é de que o diálogo avançou mais do que se imaginava inicialmente. Pessoas envolvidas nas tratativas relatam que o clima das conversas é positivo e que o jogador vê com carinho a possibilidade de vestir novamente a camisa vascaína, clube onde iniciou sua trajetória profissional e ganhou projeção antes de seguir carreira no futebol internacional. Renato, segundo relatos, tem insistido no aspecto emocional da negociação. O treinador teria destacado a identificação da torcida com o meia, o simbolismo de um retorno e a chance de liderar uma nova fase do clube. A estratégia parece ter surtido efeito, já que o nome de Coutinho voltou a circular com intensidade entre dirigentes e pessoas próximas ao departamento de futebol. Embora nada esteja oficialmente confirmado, a sensação nos bastidores é de que o cenário mudou nas últimas semanas. O que antes parecia apenas um sonho distante passou a ser tratado como uma possibilidade concreta. Dentro do Vasco, a expectativa cresce de forma silenciosa, enquanto a torcida acompanha cada sinal vindo de São Januário, imaginando se o reencontro entre clube e cria da casa está realmente prestes a acontecer. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.